Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do princípio do não confisco tributário. No artigo 150, inciso 4 da Constituição, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estão vedados a tributar com efeito de confisco. Ou seja, são proibidos de tributar com efeito de confisco. É isso que a Constituição afirma. Mas o que quer dizer tributação com efeito de confisco? É isso que vamos estudar a partir de agora, sobretudo, tomando como parâmetro a interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz desse dispositivo. A interpretação que o STF faz desse dispositivo, que é cobrado em provas de concursos públicos, ok? Vamos lá. Veja aí comigo o seguinte, né? Voltando aqui, voltou do início. Veja que o princípio da vedação de confisco, ou princípio do não confisco, ele tem fundamento no direito constitucional de propriedade, no artigo 5º, inciso 22. E é disposto, né, tem dispositivo explícito no sistema tributário nacional, como eu acabei de falar para vocês, no artigo 150, inciso 4, sendo um limite máximo para a tributação. Enquanto a capacidade contributiva pode ser considerado aí um limite mínimo, né, ou mínimo vital, que decorre da capacidade contributiva, um limite mínimo para a tributação, o não confisco é um limite máximo. É onde está ali o contribuinte, né, na forca. Né? Então, o não confisco visa limitar o poder de tributar do Estado, sendo um limite máximo para a tributação. Mas como fixar esse limite máximo se o conceito é abstrato? É isso que vamos olhar a partir de agora, de acordo com a interpretação do STF. Veja que a Constituição não define o que seja confisco. Competido em última instância ao Poder Judiciário estabelecer os contornos desse conceito jurídico indeterminado, utilizando-se, claro, dos postulados aí da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja que, conforme doutrina majoritária, compreendemos que o princípio da vedação do tributo com efeito de confisco pode alcançar qualquer espécie tributária e deve ser interpretado de forma sistemática com os demais princípios constitucionais, ou seja, deve ser correlacionado, deve ser interpretado, né, visualizando também os demais princípios que temos na Constituição. O princípio do não confisco não deixa de decorrer do princípio da igualdade tributária, porque uma vez que ele concretiza a justiça tributária e, além disso, né, traz um limite, né, à voracidade da receita federal, estadual ou municipal. Isto é, o caráter confiscatório ou não do tributo deve ser analisado em conjunto, sobretudo, com os princípios do direito à propriedade, dignidade da pessoa humana, liberdade de trabalho, ofício ou profissão, igualdade, capacidade contributiva e progressividade. Por quê? Porque a tributação não pode atingir a propriedade do indivíduo. Imagine se o IPTU tivesse uma alíquota de 50%. Né? Em 2 anos, tomava a propriedade do indivíduo. Né? Em apenas 2 anos, o indivíduo não teria mais aquela, porque o valor que ele estava pagando já custava a propriedade. Ou seja, não pode chegar às raias a tributação de confiscar o bem do particular, nem impedir que ele exerça o seu trabalho. Né? Imagine se uma alíquota do ISS fosse de 40%. Né? Isso estaria dificultando a liberdade de trabalho, de ofício ou profissão do particular. Ok? Vejamos aqui o que é importante, a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal. O que diz a jurisprudência? Primeiro, isto é, o caráter confiscatório ou não do tributo, aqui, né, repetiu. Veja, a jurisprudência do nosso querido Supremo. Primeira jurisprudência mais importante que o Supremo, né, afirmou, consolidou a respeito do princípio do não confisco é que ele se aplica também às multas tributárias. A interpretação é no sentido de que, se o não confisco decorre do direito de propriedade, né, poderia se aplicar, além de se aplicar aos tributos, também se aplicar às multas.
ok? Aí eu chamo a sua atenção para o mundo dos concursos públicos. Enquanto o não confisco pode se aplicar às multas tributárias, lembre, isso já foi muito cobrado em concurso público, a capacidade contributiva não se aplica à multa. Porque a multa é uma punição a uma infração cometida pelo particular. E ali, independentemente de ser rico ou pobre, não se está a se medir na capacidade econômica de pagar tributo. Então se entende, isso é consolidado no mundo dos concursos, já caiu em 4 questões de concurso, a última foi do CESP, que a capacidade contributiva não se aplica à multa. Todavia, contudo, porém, o princípio do não confisco se aplica, ok? Então veja, a aplicação da multa moratória, que é uma decisão do Supremo, tem por objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Ou seja, a multa moratória é a multa em razão do não pagamento do tributo no dia fixado na norma. Assim, para que a multa moratória cumpra a sua função de desencorajar a elisão fiscal, né? De um lado não pode ser pífia, ou seja, de um lado não pode ser bem pequena, né? Não pode ser mínima, mas de outro lado também não pode ter um imposto que confira caráter confiscatório, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos, ou seja, tem que ser razoável e proporcional. Veja que a multa moratória de 20% ou 30% do valor do imposto devido não se mostra abusiva ou desarrazoada, segundo o Supremo, inexistindo ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação do confisco. É importante salientar o seguinte, que o Supremo analisa o valor da multa em cada caso concreto. Em cada caso concreto, ele decide de acordo com o que está naquela causa. Nessa causa aqui, entendeu que 20% ou 30% não fere vedação ao confisco. Mas lembrando que o entendimento para o mundo dos concursos é que a capacidade contributiva não se aplica às multas, mas o princípio do não confisco se aplica às multas. Claro que esse é o entendimento atual, ok? Não existe caráter confiscatório de multa de 100% imposta ao contribuinte por meio de lançamento de ofício que decorra do fato de haver-se ele omitido na declaração de recolhimento tempestivo da contribuição. Ou seja, nesse caso aí se entendeu que não era confiscatória essa multa. Fere o princípio constitucional do não confisco, né, diploma legislativo que fixa a multa de 300%. Essa é uma decisão emblemática. Essa multa era fixada pela legislação tributária do Rio de Janeiro. E o Supremo entendeu que ela era confiscatória. Veja que não configura confisco decisão que, a partir de normas estritamente legais, aplicáveis à espécie, resultou na perda de bem móvel importado, né? Porque, no caso de importação e exportação, o ministro da Fazenda tem um direito de punir o particular com a perda de perdimento. Principalmente naqueles casos em que o produto ingressa em território nacional de forma ilegal, né? Existem produtos, por exemplo, que são proibidos de ingressar em território nacional. Por exemplo, aqueles produtos que a Agência Nacional de Saúde proíbe, né? A Agência Nacional de Saúde agora mesmo proibiu vários tipos de whey protein, né? Vários tipos de whey protein foram proibidos pela Agência Nacional de Saúde. Então, se esses produtos ingressam em território nacional, é possível, inclusive, né, a pena de perdimento, ou seja, tomar o produto, né, para fins de destruição ou para outros fins que assim entenda as normas. Veja que a taxa, né, tem que ter correspondência entre o valor exigido e também o custo da atividade estatal. Se o valor da taxa ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa a uma situação de onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de equivalência entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal,
Vamos voltar aqui. Veja que a taxa tem que ter correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. Se não há uma relação de equivalência entre o custo e o valor da taxa, configura-se hipótese de ofensa ao não confisco. Então aqui você já viu que o não confisco se aplica inclusive às taxas. O Supremo Tribunal Federal entende que o não confisco pode se aplicar a qualquer espécie tributária. Além de se aplicar às espécies tributárias, o Supremo também entende que pode se aplicar à multa. Outro ponto. A instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação da utilização de qualquer tributo com efeito confiscatório. Esse é o entendimento do Supremo. E aqui uma decisão muito importante, que é a decisão que mais cai em provas de concurso público. Como interpretar o princípio do não confisco? Eu posso interpretar o princípio do não confisco com um aumento isolado de tributo, por exemplo, aumentou o imposto de importação. Eu já posso dizer que é confiscatório? O Supremo entende que deve-se analisar a totalidade da carga tributária de acordo com as múltiplas incidências daquele ente federativo. Ou seja, eu tenho que avaliar toda a carga tributária da União, se o tributo é da União, tenho que analisar toda a carga tributária do Estado, se o tributo é do Estado, e assim por diante. Então, veja, a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, e não do aumento isolado, mediante a verificação da capacidade do contribuinte para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período e a mesma pessoa política que os houver criado, instituído. Assim, resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo sempre que o efeito cumulativo resultante dessas múltiplas incidências tributárias, e aqui é importante, pela mesma entidade estatal, afetar substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio ou os rendimentos do contribuinte. Veja que o Supremo também entende que o regime de substituição tributária para frente não ofende o princípio do não confisco, ou seja, o pagamento antecipado do tributo antes de ocorrer o fato gerador não ofende o não confisco, segundo o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo já disse que o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, ele é constitucional, né? Ele, além de ser uma norma constitucional, não feriu qualquer direito e garantia individual do contribuinte, não feriu qualquer cláusula pétrea, ele, por exemplo, não ofende ao não confisco. Vamos aí a uma questão de concurso, né, da ESAF. O princípio do não confisco ajuda a dimensionar o alcance do princípio da progressividade, já que exige equilíbrio, moderação e medida na quantificação dos tributos. Correto, corretíssimo esse item. Configura-se caráter confiscatório de determinado tributo sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar substancialmente de maneira irrazoável o patrimônio ou os rendimentos do contribuinte. Corretíssima essa questão recente aí, de acordo com a jurisprudência do Supremo. Na verdade, copia e cola da jurisprudência. Outra questão. O princípio da vedação do confisco é extensível às multas, apesar de estas terem natureza jurídica diversa dos tributos. Perfeito, né? Perfeito item. O não confisco é extensível, sim, às multas tributárias, né? E multa tributária não se confunde com tributo. Vamos ver isso daqui a pouco também. Um forte abraço.